Bom dia, povo de Deus, graça e paz. Nesta manhã eu trago uma palavra a vocês, a palavra do Senhor, e que ela possa ir de encontro a cada coração. Que cada um de vocês receba esta palavra como o amor de Deus pela vida de cada um, porque é assim que Deus trabalha. Deus, Ele é fiel para completar a boa obra que começou em cada um de nós. Deus, Ele é o amado das nossas almas. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a raiz de Davi. Ele é a resplandecente estrela do amanhã. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus é Deus. Deus de misericórdia, Deus poderoso, Deus de Israel, o Deus que cuida de cada um de nós, o Deus que neste momento está vendo a sua aflição. Neste momento, Deus sabe de tudo que você está passando. Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua alma, porque foi Deus quem te criou. Foi Deus que te fez no ventre de sua mãe. Foi Deus ali quem teceu cada veiazinha que corre no seu corpo. Cada fio de cabelo, Deus sabe o quanto tem. Foi Deus quem naquele dia, quando Ele fundou o mundo, Ele já sabia exatamente como seria você. Então, nesta manhã, não se diminua, não se ache inferior a ninguém. Muitas das vezes as pessoas se acham inferior, as pessoas se veem como um estorvo na vida do outro, como um lixo. Mas eu te falo nesta manhã que não é assim que Deus te vê. Deus te vê como uma pessoa tão especial, como uma pessoa tão grande. Mas o grande que eu digo aqui não é maior do que ninguém, não é melhor do que ninguém. Porque a palavra de Deus, mesmo porque a palavra de Deus ela nos fala que nós somos o bichinho de Jacó. Nós somos como um grão de areia. Você já imaginou o que é um grão de areia? Numa imensidão? Nesta manhã eu venho dizer para você que você é muito especial para Deus. Que você é muito importante para Ele. Deus não vê você como o homem vê. Deus vê você de dentro para fora. Deus vê você em cada detalhe. Você para Deus é perfeito. Mesmo que enxergamos em nós alguma comorbidade, Deus não é assim que Ele nos vê. Nós fomos criados para a glória dEle. Nós fomos criados para louvar e glorificar o nome dEle. Então, muitas das vezes, por que nós vemos as nossas vidas tão insignificantes? Porque nós não olhamos para Cristo como Zaqueu olhou. Zaqueu, quando ele subiu na árvore, ele não subiu pelo que ele estava precisando. Ele queria, naquele momento, uma intimidade com Jesus. Naquele momento, ele queria mostrar quão grande Jesus era na vida dele. Porque Zaqueu amou Jesus por quem Jesus era. E não pelo fato do que Zaqueu precisava. Mesmo porque a Bíblia não nos relata se Zaqueu precisava de alguma coisa. E é assim que devemos amar Jesus. Não pelo que Ele vai nos dar, mas por quem Ele é. Pela morte de cruz que Ele teve por mim e por você. Jesus nos amou sem nos conhecer. Jesus é perfeito. Eu sei que é triste
que passamos por lutas, por desertos, por tempos difíceis. Mas é exatamente aí que nós devemos olhar para Cristo, que Ele é o autor e o consumador da fé. A palavra dele nos diz que pegue a sua cruz e siga-me. Ele fala na palavra dele. Tome a tua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é negar as concupiscências da carne. Todos os dias é olhar para Jesus e dizer, se perguntar para ele, Jesus, o que o Senhor faria? Ou Jesus, o que o Senhor quer que eu faça neste dia? Mas não temos tempo, não é verdade? Levantamos da cama, pensamos o que devemos fazer para o almoço, o horário de buscar o filho na escola, ou já pensamos até mesmo no amanhã, o que eu vou fazer, porque eu tenho um compromisso. Mas o amanhã, amados, só a Deus pertence. O amanhã, ele não está nas nossas mãos. E o amanhã também vai trazer a nós aflições, problemas. Porque nós temos que matar um leão por dia. Mas quando entregamos as nossas vidas na mão do Senhor, é Ele quem guerreia as nossas guerras. Se nós formos pensar, Davi não tinha condição nenhuma de vencer o gigante. Nenhuma. Mas quando o gigante veio contra ele, com lança, o que foi que ele respondeu? Você vem a mim com lança, com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi viu, ele olhou para o gigante, mas ele não viu o gigante, ele viu a mão de Deus trabalhando sobre o gigante, em favor da vida de Davi. Porque se ele focasse os olhos dele no gigante, ele teria caído, teria morrido ali mesmo, sem chance. Muitas das vezes nós enxergamos o tamanho do problema, olhamos para o tamanho do problema e esquecemos que o nosso Deus, o Deus de Israel, é muito maior do que aquele gigante que foi contra Davi. Os nossos problemas, eles ficam muito pequenos diante do que Deus tem para nós. O objetivo de Jesus na cruz do Calvário foi exatamente esse propósito, de poder olhar para Cristo, olhar que Ele venceu. Ele fala na palavra dele, eu venci o mundo e vós vencereis também. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencereis também. Temos tantas promessas na palavra do Senhor. São muitas promessas. E nós focamos somente no sofrimento, somente na dor. Olhamos para nós mesmos e não enxergamos quão grande Deus é em nossas vidas. Irmãos, Deus é tão grande que Ele nos deu o Filho amado dele para morrer por nós. Eu te faço uma pergunta, você teria coragem de dar o seu filho a morrer por alguém? Ou pelo seu marido, ou morrer pelo seu pai, pela sua mãe? Irmãos, nunca. Mas Deus assim o fez. Para me salvar, para te salvar. E nós, com nossa rebeldia, porque todos os dias nos rebelamos contra Deus. Todos os dias nós julgamos na conta de Jesus o nosso sofrimento, a nossa dor.
Pessoas preferindo uma vida de miséria, uma vida de sofrimento, porque não quer se dobrar diante Jesus Cristo, porque não quer reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador da vida dele. Amados, Jesus nos ama. Quando aqueles homens, eles estavam ali para condenar aquela prostituta, Jesus com o dedo na areia, Jesus calmo, quieto, o que ele disse? Atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado. Irmãos, todos nós pecamos e destituídos estamos da glória dele. Nós estamos de pé pela graça e misericórdia do Senhor, que é sobre nós todos os dias. Porque a graça dele, ela nos basta. As pessoas estão totalmente enganadas, irmão. Estamos vivendo os tempos difíceis. Tempos de dor, de amargura, de sofrimento. E se nós focar a nossa vida, pautar os nossos dias em tudo que está acontecendo, vamos viver amargurados e o inimigo vai tomar conta da nossa casa. Então, quando ele disse todos aqueles que estavam com a pedra na mão para apedrejar aquela prostituta, que atirasse a primeira pedra aquele que não tinha pecado, todos jogaram a pedra no chão. O que ele disse para aquela prostituta? Vai e não peques mais. E aí que está o nosso grande problema. Nós queremos o pecado. Nós almejamos, amados, ficar diante do pecado. Nós não queremos Jesus. Nós não queremos Jesus. Porque viver com Cristo é negar o mundo. É negar as concupiscências da carne. É viver em conformidade com a palavra do Senhor. Ah, amados. Se o mundo soubesse como é bom viver na presença de Deus. Como é bom ter Jesus dentro da nossa casa. Como é bom ter alguém para conversar conosco. Porque Jesus só tem soluções maravilhosas para nós. A palavra de Deus para as nossas vidas nunca foi de derrota. A palavra de Deus para as nossas vidas sempre foi de muito amor, de muita graça, porque a graça dele nos alcança todos os dias, através das misericórdias que se renovam a cada manhã. Nós estamos de pé hoje pela misericórdia dele. Quantas pessoas que hoje não se levantou. Ontem nós tivemos a notícia aqui na minha casa que um amigo dos meus filhos, de 32 anos, infartou. Lá na cidade de Santos Dumont, onde nós morávamos. 32 anos, amado. Um jovem bonito, forte. Ele infartou. Quem de nós temos certeza do amanhã? Você? Eu? Eu não tenho. E o Senhor tem me cobrado todos os dias trazer essa palavra. Falar para você o quanto Deus te ama. O quanto você é importante para Deus. O quanto nossas vidas é importante. Todos os dias, amados, nós devemos nos lembrar das misericórdias do Senhor. Todos os dias nós devemos estar prontos para seguir a Cristo. Para ficar diante das promessas do Senhor. Ele nos criou, amados, para a honra, glória e louvor do nome dele. Ele nos criou para sermos o exército dele, o exército de Cristo.
Quem você é hoje? Aquele soldado valente? Ou você é aquele soldado que está olhando para a guerra? No mundo, amados, temos aflições. Ele mesmo disse. No mundo temos aflições. Mas Ele nos pede, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vós vencereis também. Quem você tem sido diante as adversidades? Quem você tem sido diante as dificuldades? Quem Jesus tem sido na sua vida, mediante aos problemas, as lutas, as aflições? Eu falei nos vídeos passados que é muito fácil amar a Deus quando tudo está bem. Mas será que amamos a Ele igualmente quando a aflição chega até nossos lares? Quando a aflição chega em nossas vidas? Temos pessoas hoje que nasceu abastados de dinheiro. Ainda mais nesse século que nós estamos vivendo agora. Antigamente a gente trabalhava e não havia erro no trabalho, não havia erro em ajudar pai e mãe. Hoje não. Hoje os de menores não podem trabalhar. A lei não permite. Se você postar um vídeo com o filho seu lavando uma vasilha ou te ajudando a lavar roupa, o oficial de justiça chega até a sua casa, falando que você está colocando o seu filho em trabalho escravo. Dias difíceis, amados. Dias difíceis. Tempo difícil. Hoje, mais do que nunca, devemos colocar Jesus à frente da nossa vida. Devemos colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Olhar para Jesus, olhar somente para Ele. Não há mais um amor real no mundo. No trânsito, as pessoas xingam. Nas filas, as pessoas brigam. Outro dia no mercado, teve uma discussão muito grande sobre fila. Idosos que precisavam passar na frente e os mais jovens gritando lá atrás. Pessoas estão ficando sem amor, sem compaixão. Mas Deus é amor. Mas Ele também é justiça e fogo consumidor. Cuidado com quem você tem sido, irmãos, nesses dias tão difíceis. As pessoas estão preferindo o mundo, porque o prato que o mundo oferece é perfeito, mas ele não te leva a Deus. Amizade com o mundo é inimizade com Deus. Eu já vejo casa de cristãos entrando bebida. Casa de cristãos, pessoas batizadas mesmo, que vão à igreja, que frequentam culto, que vão na Santa Ceia, mas que tem cerveja na mesa, que tem vinho na mesa, que ainda fumam escondido. Irmãos, você não esconde nada de Deus. Deus está vendo tudo o que acontece dentro da tua casa. Na minha casa aqui, não entra cerveja. Eu não deixo. Não entra quem fuma. Se fuma, o cigarro fica do portão para fora. Aqui dentro da minha casa, não. Porque aqui dentro da minha casa, eu tenho reverência a Deus, a palavra de Deus. Música do mundo, na minha casa não tem. Não foi porque eu proibi, não. Eu não proibi. Música, não. Eu não proibi, eu não falei nada. Mas é porque eu não ouço. Então os meus filhos cresceram não ouvindo. Eles também não gostam da música secular.
Não são fãs da música secular. Eles gostam mais da música gospel. Então eles respeitam a minha casa. Pode até ser que eles ouvem, mas se ouvem, ouvem fora da minha casa, aqui dentro não. Posicionamento, irmãos. Se eu sirvo a Cristo, eu sirvo a Cristo. A hora que vocês quiserem chegar na minha casa, a minha televisão, ou ela está no louvor, ou ela está em programa de casa, arrumar a casa, ou ela está em filme gospel, ou ela está no jornal, mesmo assim, muito pouco, que a gente vê mais no YouTube. Mas se você chegar aqui agora, são músicas, são louvores, eu louvando, meu marido louva, meus filhos louvando. Eles têm um momento deles lá, no videogame, com os amigos, mas a minha casa, eu escolhi louvar o Senhor. Palavrão na minha casa, de maneira nenhuma. Eu policio os meus lábios e quando acontece alguma coisa, eu grito com os meninos. Epa, aqui não. Porque eu escolhi servir a Cristo. Aí as pessoas olham para nós e falam assim, fulano é certinho porque está na igreja. Irmãos, nós somos pecadores como qualquer outra pessoa. Porém, eu tenho um posicionamento dentro da minha casa. Eu posso amar a minha família gosta de cerveja, porque eles não são convertidos. Mas na minha casa não. Se quer vir na minha casa, almoçar comigo, festa de aniversário, o que for. O que for. Eles sabem que é refrigerante, salgado e bolo. Bebida aqui não. Minha casa nem é muito procurada por quem bebe, para falar a verdade. Porque eles pensam assim, eu vou na casa dela, lá ela não deixa bebida. Quer entrar na minha casa, quer vir, venha. Mas vai ouvir o amor de Cristo. Vai ouvir que eu amo ao Senhor e que é Ele que é dono da minha casa. Ele é que é dono da minha vida. Ele é que é dono de tudo. Não sou super-humana, não sou perfeita, tenho os meus erros, tenho meus momentos de tristeza, de dor. Qualquer hora dessa eu vou dar meu testemunho para os irmãos. No momento aqui não é isso, no momento aqui nós estamos falando da nossa vida com Deus, do momento com Deus, quem nós temos sido diante de Deus. Porque Deus é tão maravilhoso, Deus é tão perfeito em tudo que faz. Não devemos questionar a Deus em nada. Eu sei que é difícil para uma mãe que perde o filho, difícil para quem perde tudo. Gente, é muito difícil, muito complicado. Mas somente Deus tem as respostas. Aqui na palavra dele, o que está revelado é para nós, mas o que está oculto só pertence a ele. Como a vinda dele, só Deus sabe. Nem Jesus, nem o próprio Filho, tão obediente, tão amado, ele não sabe a volta de Deus. Qual será o dia da volta dele? Mas temos que nos preparar todos os dias. Todos os dias temos que estar firmes na promessa do Senhor, como se Ele fosse voltar hoje. E se Ele não for voltar hoje, quem sabe se hoje é o nosso último dia sobre a terra. Como foi desse amigo dos meus filhos, que infartou. Ele não sabia que ia morrer na madrugada. Senão ele teria consertado, pedido perdão, andado em retidão. Irmãos, vamos nos tornar retos diante da palavra do Senhor. O que estiver errado em nós, pedir a Deus que tenha misericórdia, que a nossa mente seja cativa à soberania dEle, para que nós possamos andar em retidão com Ele, Senhor, amados. Porque nós vamos ter aflição no mundo mesmo. Jesus veio trazer a espada. Ele veio trazer a espada. A espada, no caso aqui, é a palavra. A espada não é faca não, irmãos, é a palavra de Deus. Que nós temos que ter a palavra arraigada dentro de nós todos os dias. E não somos pobres coitados, não. Somos pessoas fortes, aguerridos. Se estamos até aqui, é porque conseguimos. É porque o Senhor tem tido misericórdia de nós. Então vamos ter gratidão todos os dias.
Vamos procurar viver em retidão com Ele. Senhor, o que me afasta do Senhor, me fala, por favor, me mostra. Eu quero largar o caminho que não me leva à salvação. Tira da sua vida aquilo que não te leva à salvação. Queira para sua casa, para o seu filho, para o seu marido, para você mesma, só aquilo que te coloca, que te leva até a salvação. O que não te levar à salvação, não queira para o seu lar. Ele vai te mostrar, o Espírito Santo de Deus nos mostra, Ele me mostra. Quando eu estou triste, quando eu estou com raiva, quando eu estou com ódio, eu não sou perfeita, eu sou imperfeita. A perfeição só há em Cristo Jesus. No mesmo tempo, o Espírito Santo de Deus fala comigo assim: epa, pera lá. Olha a palavra, olha o perdão. Não é fácil, irmãos. Ninguém está falando que é fácil. Mas nós devemos todos os dias caminhar com Cristo. Pegar a palavra está aqui, ó, examinar as Escrituras. Provérbios tem tudo o que precisamos saber. Medita em Provérbios. Para você que não sabe ler a palavra, pega Provérbios, pega a sua Bíblia, vai em Provérbios. Hoje é dia 30, vai em Provérbios no dia 30. Aqui em Provérbios tem uma palavra para cada dia das nossas vidas. Fala com Deus, fecha a porta do teu quarto. Ora em secreto, que o Pai que ouve em secreto, que vê em secreto, Ele te dá as coordenadas de vida. Eu não sei orar, irmãos. Que Deus tenha misericórdia da minha casa e da minha vida. Mas eu procuro todos os dias fazer a vontade de Deus. Perguntar para Ele: Senhor, qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Porque a vontade, irmãos, de Deus para nós, ela é boa, perfeita e agradável. Essa é a palavra de hoje. Pergunte a você mesmo quem você tem sido diante de Deus. Procura se consertar com Ele, porque o dia de amanhã não nos pertence, só pertence a Ele. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 1 minuto, daqui a 1 segundo, nós não temos o controle nas nossas mãos. Vamos viver em conformidade à palavra dEle. Dias maus estão vindo. Estamos que estar preparados como um exército dEle, como barro na mão do oleiro. Então Ele nos diz nesta manhã, em Jeremias 18:6, porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na mão, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Somos barro na mão dele, ele nos molda. Mas para a gente ser moldado conforme a vontade dele, nós também precisamos convidá-lo para entrar em nosso lar, para entrar em nossa vida, nós podemos ficar em comunhão com ele todos os dias e ser transformado como barro na mão do oleiro. Ele é o oleiro, nós somos o barro. Jesus é o oleiro, nós somos o barro. Essa é a palavra para você no dia de hoje. Reflita. Se você estiver deixando algo de errado entrar dentro da sua casa, na sua vida, recue, não queira o mal na sua casa. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. Ou você serve a ele, ou você serve o mundo. Quem você escolhe servir no dia de hoje? A Jesus ou ao mundo? Pense nisso. Fiquem com Deus. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês nesta manhã. E lembre-se, você é muito especial para Deus. Jesus te ama e eu também. Fiquem em paz. Até amanhã, se assim Deus nos permitir.